vossas Bíblias, Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Amém? Diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre como olha ou como vê um vencedor. Aqui o texto nos diz que o Senhor fez uma pergunta para Jeremias, mostrou para ele ali, uma vara de amendoeira, e perguntou o que ele estava vendo. E ele disse, uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Senhor testificou ali que Jeremias viu bem. Os olhos dele estavam focados na palavra de Deus. Ele estava vendo o que realmente deveria ser visto. Porque, infelizmente, irmãos, os nossos olhos, eles nos enganam. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é falho, é duvidoso. Os nossos olhos, eles só veem aquilo que está diante dos nossos olhos. Ou seja, nós não conseguimos ver além. Nós estamos, irmãos, num tempo em que é difícil alguém que vê bem, segundo o que diz a palavra de Deus. Hoje nós estamos passando, irmãos, por esta pandemia, tem mexido com a fé de muitos cristãos, que tem desanimado, tem olhado para o problema, tem olhado para as coisas que estão acontecendo e não vê realmente que Deus está no controle de tudo. Então nós vemos que muitos estão com medo. Os crentes estão com medo. Começam a ver mortes, veem pessoas morrendo, veem crentes morrendo e ficam com medo, e acabam perdendo a fé. Temos que crer que Deus está no controle de tudo e nada vai nos acontecer que não seja a vontade de Deus. A verdade, irmãos, que muitos tentam justificar, usando texto fora do contexto, como dizer que
Satanás tentou Jesus, pula daqui de cima, que está escrito, a teus anjos tirar a ordem a seu respeito, né? Mas isso não tem nada a ver com o que está acontecendo com a pandemia, com a nossa fé. Nós não estamos tentando a Deus de forma alguma, mas nós temos que confiar em Deus em meio à dificuldade. Porque confiar em Deus quando tudo está bem, qualquer um confia. Mas quando as coisas estão difíceis, aí a nossa fé é provada. Então nós devemos confiar em Deus. Abra a sua Bíblia comigo, lá em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Então, Gideão, ele estava passando junto com o povo de Israel por um problema muito difícil. Os midianitas tinham cercado Israel e eles saqueavam Israel e eles estavam oprimidos pelo inimigo. Mas Gideão não estava conformado com aquela situação. E o anjo lhe apareceu e lhe disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Então ele falou: mas se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que está acontecendo tudo isso? E o Senhor lhe disse: vai nessa tua força, porque eu vou te dar vitória, eu sou contigo. Ora, nós estamos passando por problemas, dificuldades, tem os problemas, no caso mundial, que é essa pandemia do coronavírus, e temos os problemas também particulares, e que muitas vezes nos aflige, e nós olhamos e falamos: mas se o Senhor é comigo, por que não está me acontecendo isso? Se eu sou crente, por que eu estou passando por essa dificuldade? E o Senhor nos responde, né? Vai nessa sua força, ou seja, não fica conformado com o que está acontecendo, mas creia em Deus. E Gideão disse: Senhor, então me dá um sinal
de que o Senhor está falando comigo. Então, não é errado nós pedirmos que Deus nos dê um sinal para confirmar, né, ajudar a nossa fé, comprovando que Deus ele está nesse propósito. E Deus confirmou a Gideão, ele fez ali a experiência, né, o teste, pedindo o sinal com um velo de lã, colocou para o lado de fora da casa e pediu: Senhor, que haja orvalho em toda a terra e o velo esteja seco. E assim passou a noite. No dia seguinte, pela manhã, ele foi lá, todo o chão estava molhado e o velo estava seco. E ele, não conformado, ainda temeroso diante daquela situação, ele falou: Senhor, mais uma vez eu te peço um sinal com o velo. Colocando o velo para lá de fora, falar: todo o chão, a terra esteja seca e haja água no velo. E assim aconteceu. No outro dia ele foi lá, estava o velo para o lado de fora da casa, o chão todo seco, e diz que ele espremeu, foi 2 taças cheias de água que saiu do velo. Então ele pôde crer que Deus estava com ele naquela peleja. Ora, Deus também fala conosco, que Ele está conosco. E o vencedor, aquele que quer vencer, que deve acreditar no Senhor, ainda que esteja tudo contrário. Veja que a Bíblia fala que tinha cerca de 150 mil midianitas que cercavam ali o arraial de Israel, para destruí-los. E Gideão saiu procurando os soldados para juntar em guerra para pelejar contra os midianitas. E a Bíblia diz que ele conseguiu reunir 32 mil soldados. Agora vamos pensar: 150 mil soldados, 32 mil soldados, não é nada perto de 150 mil, não é? E Gideão olhou e falou assim: 32 mil soldados não é suficiente para vencer 150 mil. E ele foi falar com o Senhor, e o Senhor falou para ele: tem muita gente. Então veja como o Senhor ele age. Às vezes nós estamos passando por uma situação e achamos que não tem jeito. Senhor, como que vai acontecer? O Senhor falou que está comigo, o Senhor falou que eu vou vencer. Mas como? Só com isso? Só com 32 mil soldados? Gideão dizia. E o Senhor falou: ainda é muito. E às vezes nós pensamos que não tem como, não tem jeito. E o Senhor fala: ainda é muito. Para Deus fazer ainda tem muito recurso. E nós achamos que não tem. Como o caso de Gideão. E o Senhor falou para ele: vai e começa a falar para eles que os covardes e os medrosos podem ir embora. E nisso que Gideão saiu anunciando e falando que os covardes e os medrosos pudessem ir embora, 22 mil foram embora. Ficou somente 10 mil que tinham coragem. Aí nós vemos, irmãos, como que os corajosos são poucos, os que creem, que têm coragem de enfrentar o problema, de enfrentar a dificuldade, porque é muito mais fácil fugir, né? Então 22 mil foram embora e ficou 10 mil. Imagine você no lugar de Gideão,
olhando o exército de 150 mil, com 32 já era pouco, passou para 10 mil. Talvez Gideão foi falar com Deus e falou: Senhor, 10 mil só 10 mil soldados, não dá. E às vezes, irmãos, nós estamos esperando a bênção de Deus e esperamos que venha acontecer algo que vai nos mostrar: opa, vai dar certo agora, está melhorando. E de repente acontece algo contrário, piorou, em vez de melhorar, piorou, e agora não tem mais jeito. Mas Deus não prometeu. Então o vencedor, ele tem que continuar acreditando em Deus, ainda que está dando errado. Não estamos vendo nada, está dando errado, mas Deus está falando: vai nessa tua força, vai nessa tua força, que você vai conseguir. E Gideão falando com Deus, Deus falou para ele: ainda tem muita gente, 10 mil soldados ainda é muito. E Deus mandou que descessem ao ribeiro para ali estarem bebendo água, que o Senhor ia mostrar para Gideão quais seriam os soldados que seriam escolhidos para a batalha. E eles desceram, a Bíblia diz que eles desceram, e muitos deles abaixaram o rosto na água para beber diretamente do rio, da água do rio, e outros pegavam com a mão e traziam, a água na boca e lambia, como fazem os cães. E o Senhor mandou separar os que estavam fazendo desta forma, os que traziam a mão e os que abaixavam para beber. E foram os que beberam direto da água, abaixando a sua cabeça, 9.700 soldados. Quem sabe Gideão falou: 9.700, Senhor, é ainda impossível, mas tudo bem, 9.700, abaixou só 300. E Deus falou: Gideão, não, os que vão para a batalha são os 300. Então imagine que a cabeça de Gideão, como falando: Senhor, 300 só? Mas se o Senhor está falando, então eu creio. Assim é o vencedor. Tudo está ao contrário, não tem recurso. Mas se Deus falou, então eu vou confiar naquilo que Deus falou. Então, para que nós venhamos, irmãos, a vencer, nós temos que olhar com os bons olhos, com olhos de vencedor. O vencedor, ele não olha os obstáculos, mas ele olha o resultado que ele vai alcançar. E com Deus na frente, nós temos que saber que nós vamos vencer qualquer que seja o obstáculo. Nós vamos vencer. Nós só precisamos de uma confirmação de Deus. Não podemos falar: eu vou vencer, e faz, sendo que Deus não mandou fazer. Temos que entender isso. Agora, se Deus mandar, vai, então nós vamos, sabendo que Deus está no controle e que nós vamos vencer. Se Deus mandou, irmãos, então vai. Se Deus está no negócio, confia nele. Porque nós vemos aqui que só sobrou 300. E a Bíblia diz que com esses 300, eles foram contra os midianitas. E Deus fez um embaraço tão grande no meio dos midianitas,
que a Bíblia diz que os midianitas começaram a lutar entre si, um contra os outros, achando que eram os inimigos, e eles mesmos se destruíram. Então, se o nosso problema está difícil, Deus vai confundir o inimigo, e o inimigo por si só vai se derrotar, vai se embaraçar, e Deus vai dar a vitória que Ele nos prometeu. Então confia no Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 3, abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 2. E diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Glória a Deus. Então Deus apareceu a Moisés. Eu não vou ler mais, né? Mas nós sabemos do texto, e que Deus chamou Moisés e disse que ele iria livrar o povo de Deus que estava no Egito. E Moisés, ele disse: Senhor, eu sou pesado de língua, não sei falar direito, envia outro. Mas Deus falou: não foi eu que fiz o surdo, o mudo, eu serei contigo. E Moisés, sabendo a grande tarefa, falou: Senhor, envia outro. Questionou um pouco com Deus, e Deus falou: vou enviar Arão junto com você, e vocês vão lá. Arão vai falar por você e eu vou falar contigo. Tu será como Deus para Arão, e eu passarei as palavras, e você falará a Arão, e Arão falará ao povo. E Moisés creu em Deus e foi. E quando ele chegou até Faraó, irmãos, e Deus mandou ele fazer os sinais, tudo que ele fazia ali dava errado. Jogou ali o cajado que Deus mandou, transformou em serpente. Os mágicos de Faraó também fizeram o mesmo. E depois Deus começou
a lançar pragas, né, contra o Egito. 10 pragas no total. E tudo que Moisés fazia, acontecia o contrário. Então, às vezes, Deus nos fala algo que vai acontecer e parece que está acontecendo o contrário do que Deus falou. Então, quando acontece o contrário do que Deus falou, o que nós devemos fazer? Vamos falar, não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou, não. Vou desistir disso. Né? Não. O que Moisés foi? Orou a Deus, Senhor, aconteceu o contrário. E Deus falou assim: volta lá, que agora eu vou mostrar. E por fim Deus mandou as 10 pragas e libertou o povo que saiu do Egito. Então, se Deus falou e não aconteceu, Senhor, vamos buscar de Deus. Deus vai mostrar. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ora, abra agora lá em Números, capítulo 13, versículo 1. Números, capítulo 13, versículo 1. Para Deus tirou o povo do Egito, antes de lermos, Deus tirou o povo do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, não tinha água, Deus fez água sair da rocha para eles beberem, né? O sol, Deus colocou uma nuvem para que eles, né, não se queimassem. Durante a noite, uma coluna de fogo para que o frio não viesse a matá-los. Alimentou-os durante 40 anos no deserto. Deus mandou maná, carne, e eles sempre murmurando contra Deus. E quando chegaram no lugar, na terra prometida, na terra que Deus tinha prometida, Deus mandou que Moisés enviasse espias. Olha aqui, versículo 1, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Aí eles foram, no versículo 23 agora, olha o que aconteceu, eles foram até a terra. Aí passaram pela terra e depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs de figos. Então veja bem, eles foram lá na terra, que Deus falou que era uma terra boa, que mandava leite e mel, e eles constataram que a terra realmente era boa. Veja o tamanho desse cacho de uvas. Precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Eles colocaram uma verga, sabe uma verga? É uma madeira, um galho de árvore, assim, que colocou no ombro aqui de um e no ombro do outro da frente. E o cacho pendurado naquela verga. Precisou de 2 homens para levar um cacho de uvas. Olha o tamanho desse cacho. Hoje nós vamos comprar uva, uma caixa cheia de cachos, qualquer criança pega. 10, 20 cachos de uva, qualquer criança pega. Então nós vamos, que
terra boa era aquela que Deus tinha para dar para o seu povo. Agora no versículo 30, veja como está. Ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou aquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ou ah, se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se alegrar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então toda a congregação que os apedrejasse, né? Então disse toda a congregação que os apedrejasse. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Veja a rebeldia desse povo. Foram, né? Depois de tudo que Deus tinha feito, mostrar todos os sinais, abriu o mar, fez milagres grandiosos, chegaram lá, viram que a terra era do jeito que Deus falava. Aí olharam e viram que tinha gigante, viram que tinha um guerreiro, ficaram com medo, queriam voltar para ser escravo, voltar para o Egito. Por quê? E queriam apedrejar Moisés, Arão, Caleb e Josué, porque acreditavam em Deus, confiavam em Deus. E eles queriam apedrejá-los. Só não apedrejou porque a glória de Deus desceu naquele lugar no momento. E Deus falou: até quando não me crerão este povo? Até quando? E assim acontece nos nossos dias. Por que são poucos os que vêm para a casa de Deus? E são poucos os que permanecem na presença de Deus? Veem que estar com Deus é bom, que tudo que Deus tem é bênção e maravilha. Deus faz milagres, Deus resolve os problemas.
que já não creem em Deus, e muitos saem da igreja, voltam para o Egito, ou seja, voltam para o mundo. Preferem estar no pecado, estar escravo de Satanás no mundo, do que confiar em Deus, estando na igreja, na presença de Deus, que Deus vai dar vitória. Assim acontece também com aquele povo. E Deus falou para Moisés: esse povo, até quando? Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocarás o povo? Até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Então, irmãos, para sermos vencedores, nós temos que confiar em Deus. Deus já fez, já mostrou sinais, já fez tantas coisas na nossa vida. E agora acontece um problema, o que nós vamos fazer? Vou sair da igreja, vou abandonar tudo, Deus não está comigo, é melhor voltar para o Egito, nós vamos morrer, não vai dar certo? Ou vamos confiar em Deus, ficar firme com Deus, porque Deus vai nos dar vitória? E veja o que aconteceu. A Bíblia nos diz que todos aqueles que se levantaram contra Deus e não aceitaram, enfrentar ali os gigantes, e que Deus ia dar vitória e tomar posse da terra, nenhum deles entrou na terra que Deus prometeu. Morreram no deserto. Por quê? Porque não confiaram em Deus. Então nós estamos passando por um deserto, por dificuldade, por problemas. E se não confiamos em Deus, nós vamos morrer no deserto. Ou seja, não vamos alcançar as bênçãos que Deus nos prometeu, porque não acreditamos, voltamos para trás. Está difícil, mas continua. Tem problemas? Continua. Parece que não vai dar certo? Continua, porque Deus, Ele está conosco para garantir a nossa vitória. E a Bíblia nos fala aqui que os que venceram foram os que confiaram no Senhor. Caleb e Josué. Caleb e Josué, eles confiaram em Deus. E lá no livro de Josué, nós vamos ler que Deus deu herança para Caleb e Josué nas terras que Deus tinha prometido. E Deus mandou o povo, os filhos daqueles que não quiseram ir, e Deus mandou o povo e foram lá, lutaram contra os gigantes. E Deus fez um milagre tão grande, irmão, para derrotar aqueles gigantes, que a Bíblia diz que caíram grandes pedras do céu para derrotar aquele exército que estava contra o povo de Deus. O próprio Deus enviou vespões, enviou anjos para derrotar aquele inimigo. Então Deus falou, Ele vai enviar o recurso necessário para garantir a sua palavra. Lembra que nós lemos lá em Jeremias? O Senhor disse: viste bem, porque velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, se Deus falou, nós vamos confiar nele, porque o vencedor é o que confia em Deus. Ainda que pareça que não dá certo, pode parecer que não vamos vencer, pode estar tudo o contrário, mas se Deus falou, vamos continuar, vai dar certo. Há momentos que nós vamos sentir um desânimo, falar: hoje eu estou desanimado, meu Deus, parece tanta luta, parece que não vai dar certo.
isso, irmãos, do desânimo, acontece mesmo. Porque nós sabemos que o nosso adversário, que é o diabo, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E ele vem com setas, ele vem com algumas pessoas dando palavra negativa para não tem jeito, abandone isso aí. Você está, como diz o ditado, dando murro em ponta de faca. Você não vai conseguir não. Tantas coisas negativas, pessoas, palavras que o diabo usa e vem pensamentos para tentar tirar-nos do foco que é o que Deus prometeu. Mas nós devemos prosseguir. Veio o desânimo, o que devemos fazer? Vamos orar, vamos buscar Deus. Senhor, hoje eu estou sentindo desânimo, meu Deus, mas eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua promessa, e vamos falando com Deus, e o Senhor vai nos animar de novo, e vai nos mostrar que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Diria ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria? Se Deus disse, então Ele é Deus para fazer aquilo que Ele falou. Devemos confiar em Deus. Tudo pode estar dando contrário, tudo errado, mas Deus é Deus para cumprir o que Ele falou. Aleluia. O vencedor, ele crê em Deus e ele vai em frente, ainda que não vê nada dando certo, mas ele crê, vai dar certo, Deus vai dar um jeito, não sei como, mas ele é Deus para cumprir o que tem prometido. Aleluia, glórias a Deus. Nós temos que ver, irmãos, ver com os olhos de vencedor. Deus disse para Jeremias: viste bem. Então nós temos que ver conforme Deus nos prometeu, conforme diz a sua palavra. Porque os nossos olhos, irmãos, eles nos enganam. Lembra de Pedro? Jesus andando sobre as águas, Pedro cheio de fé: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir ao teu encontro. Jesus disse: vem, e ele começou, desceu do barco. Olha a fé de Pedro, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Não sei quantos passos ele andou, mas ele andou sobre as águas. Mas os olhos de Pedro traíram ele. Assim também acontece com os nossos olhos. Quando Pedro começou a olhar para o lado, ele viu a tempestade, as ondas, bateu medo. E quando bateu medo, ele afundou. Mas Jesus estava ali. Então, às vezes, nós podemos também sentir um medo da nossa fé enfraquecer e nós temos aquele momento que afundamos. Mas ele clamou: Jesus, salva-me. E o Senhor levantou ele e falou: porque duvidaste, homem de pequena fé. Ele ficou ali meio triste, mas continuou com Jesus. Então não podemos confiar nos nossos olhos. Os nossos olhos, eles nos traem. Confiamos no que o Senhor falou para nós. Abra sua Bíblia em segundo livro dos Reis. Segundo Reis, fica depois de Samuel. Segundo Reis, capítulo 6. E aqui nós vamos entender o porquê que nós não podemos confiar nos nossos olhos, confiar naquilo que nós estamos vendo. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. Amém? E o moço do homem de Deus
se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então Eliseu estava com seu moço acampado lá, se não me falha a memória, em Samaria. E o exército do rei da Síria veio para invadir ali a cidade. E cercaram todo o acampamento onde estava Eliseu. E o moço olhou e viu aquele monte de cavalos e carros e aqueles soldados e falou: agora não tem mais jeito. O que nós vamos fazer? Ai, meu senhor, que faremos? Ou seja, ele viu e falou: agora nós estamos perdidos. Mas Eliseu, ele estava vendo o que o moço não via. Então, quando nós agimos por fé, irmãos, cremos em Deus, nós vemos o que os outros não veem. Por que nós estamos na igreja? Por que nós estamos confiando, crendo na vitória, ainda que está tudo contrário? Todo mundo vê o inimigo, todo mundo vê o mal, mas nós vemos Deus no controle de tudo. Se Deus abrir os nossos olhos, nós vamos ver como esse moço viu carros e cavalos de fogo. Imagina Deus abrindo os seus olhos e você vê carros e cavalos de fogo, anjos do Senhor montados em cavalos e carros de fogo, que estão nos guardando. Então, quando ele viu ali, ele tranquilizou seu coração. Mas com os olhos carnais, ele só via derrota. Com os olhos carnais, ele só via o exército inimigo cercando eles e vamos perder. Então, se nós olharmos o nosso problema, a nossa dificuldade, tanto a nossa dificuldade pessoal, particular, como a dificuldade que o mundo está passando, se nós não olharmos para essa pandemia, está morrendo todo mundo, vai morrer minha família, vai morrer meu marido, vai morrer minha esposa, vai morrer meu filho, o que eu vou fazer? Olha, se nós olharmos assim, nós estamos perdidos, não vamos vencer. Mas se nós olharmos com os olhos de Deus, nós vamos ver que o Senhor disse: o que crê no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para frente, para sempre. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós vamos ver que nenhuma praga chegará à nossa tenda, nenhum mal chegará à nossa casa, porque o Senhor, ele envia anjos para estar nos guardando e nos livrando de todo mal. Nós estamos guardados pelo Senhor. E se Deus quiser levar algum servo dele, crente, não precisa de pandemia, não precisa de coronavírus. Deus leva os seus quando ele bem quer. E se não quiser, não vai levar, vai prosseguir até que o dia determinado
apenas creia no Senhor e anda segundo o que Ele tem falado e tem determinado. Não temas, levanta a tua cabeça, porque o Senhor é convosco. Aleluia, glórias a Deus. O vencedor, irmãos, é que confia em Deus. Estamos vendo o problema, vendo a dificuldade, vendo isso, mas Deus está conosco. Infelizmente, nós estamos passando por um tempo de apostasia, falta de fé. Muitos pregadores, muitos pastores perderam a fé, com medo. Olha, vai morrer alguém, vai morrer isso, vai morrer. Se Deus quiser levar alguém, Ele leva. Os que morreram, os crentes que morreram nessa pandemia, por esse vírus, foi porque Deus determinou que chegou a hora deles subirem. E quantos que pegaram o vírus estão aí? Né? E quantos que não pegaram e nem vão pegar? Porque nós estamos nas mãos do Senhor. Nós estamos nas mãos do Senhor. Como disse Paulo, ou vivamos ou morramos, mas somos de Deus. Tudo para o Senhor. Então, irmãos, para vencermos, não podemos olhar e fixar os nossos olhos no problema, na dificuldade. Está aí, tanto o problema da pandemia, como os problemas pessoais nossos. Mas Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. E se Ele prometeu, então vamos vencer. O diabo pode lutar contra, pode colocar pensamento negativo, pode dizer que não tem jeito, mas não vamos voltar para o Egito, não vamos abandonar o que Deus falou, vamos continuar firmes, porque Deus, Ele vai fazer, ainda que seja impossível, porque Deus, Ele faz o que é impossível. Deus é Deus das coisas impossíveis. O que é possível, nós fazemos, mas o impossível cabe a Deus. Fique com essa palavra. Creia em Deus, confie em Deus, olhe para o Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Fique com essa palavra. Deus abençoe cada um.